Sou milionário e deixei uma idosa sem teto e sua filha morarem na minha garagem. Mas ao entrar sem bater, não pude acreditar no que ela estava fazendo. Sempre acreditei que o destino tem uma forma peculiar de se manifestar. Às vezes, chega como um sussurro quase imperceptível, outras como um grito ensurdecedor que abala os alicerces da nossa existência. Para mim, Renato Mendes, herdeiro de uma fortuna que nunca pedi, o destino chegou na forma de uma mulher maltrapilha, sentada em uma esquina da cidade agitada que eu achava conhecer. Lembro-me daquele dia com uma clareza que me surpreende. O sol da tarde banhava as ruas com um brilho dourado. Um espetáculo que costumava passar despercebido aos meus olhos, sempre fixos na tela do meu celular ou nos papéis de algum negócio pendente. Eu dirigia meu carro esportivo último modelo, mais um brinquedo na minha coleção de distrações quando a vi. Não sei o que me fez parar. Talvez tenha sido a forma como seus ombros se curvavam, como se carregasse o peso do mundo. Ou talvez tenham sido seus olhos, dois poços profundos de tristeza, que pareciam refletir o vazio que eu mesmo sentia. Seja como for, algo nela ressoou no mais profundo do meu ser, despertando uma emoção que eu acreditava morta há muito tempo. Estacionei bruscamente, ignorando os protestos dos motoristas atrás de mim. Desci do carro e me aproximei dela, sentindo meu coração bater com uma intensidade desconhecida. "Com licença", disse, surpreso com o tremor na minha voz. "A senhora precisa de ajuda?" Ela levantou o olhar e, por um momento, o mundo pareceu parar. Seus olhos de um castanho profundo me olharam com uma mistura de desconfiança e curiosidade. "Por que um homem como você quereria ajudar alguém como eu?" Perguntou com voz rouca, como se não falasse há muito tempo. Sua pergunta me deixou sem palavras. Por que, de fato? Eu, Renato Mendes, o jovem milionário, o homem que tinha tudo e ao mesmo tempo não tinha nada, o que poderia oferecer a esta mulher que parecia ter perdido tudo? "Não sei", respondi com honestidade, "mas gostaria de tentar." Ela me olhou fixamente pelo que pareceu uma eternidade. Finalmente, com um suspiro que parecia vir do fundo de sua alma, assentiu. "Me chamo Clara", disse simplesmente. "Renato", respondi estendendo minha mão. Ela a pegou com cautela e senti uma corrente elétrica percorrer meu corpo. Naquele momento, embora não soubesse, minha vida estava prestes a mudar para sempre. "Clara", repeti seu nome, saboreando cada sílaba. "Gostaria de vir comigo? Posso oferecer um lugar para descansar esta noite." Vi o medo e a dúvida cruzar em seu rosto, mas também um lampejo de esperança. Depois de um momento que pareceu eterno, ela assentiu lentamente. Ajudei-a a se levantar e a guiei até meu carro. Enquanto abria a porta para ela, não pude deixar de notar os olhares de espanto e desaprovação dos transeuntes. O contraste entre meu terno de grife e suas roupas desgastadas era evidente, mas naquele momento nada disso importava. Enquanto dirigia para minha mansão, eu lançava olhares de soslaio para minha misteriosa passageira. Clara olhava pela janela com uma expressão de assombro infantil, como se visse a cidade pela primeira vez. Perguntei-me quanto tempo teria se passado desde a última vez que ela se sentiu segura, desde a última vez que teve um teto sobre sua cabeça. Ao chegar em minha casa, vi como seus olhos se arregalaram diante da visão da imponente estrutura. "Você mora aqui?" perguntou num sussurro. "Sim", respondi, me sentindo repentinamente envergonhado pela minha opulência. "Venha, vou lhe mostrar seu quarto." Guiei-a pelos corredores de mármore, passando por salas cheias de obras de arte que eu nunca havia me incomodado em apreciar realmente. Clara olhava para tudo com uma mistura de assombro e algo mais. Nostalgia, talvez? Finalmente chegamos a um dos quartos de hóspedes. "Pode ficar aqui", disse abrindo a porta. "Há um banheiro privativo e roupas limpas no armário. Se precisar de algo, é só pedir." Clara entrou lentamente no quarto, como se temesse que tudo fosse desaparecer se movesse muito rápido. Ela se virou para mim e, pela primeira vez, vi um sorriso tímido em seu rosto. "Obrigada, Renato", disse suavemente. "Não sei por que está fazendo isso, mas obrigada." Enquanto fechava a porta atrás de mim, percebi que eu também não sabia por que estava fazendo aquilo.
Tudo o que sabia era que, pela primeira vez em muito tempo, sentia que estava fazendo algo que realmente importava. Naquela noite, enquanto me preparava para dormir, não pude evitar pensar na mulher misteriosa que agora dormia sob meu teto. Quem era Clara realmente? Que segredos escondia por trás daqueles olhos tristes? E mais importante ainda, porque eu sentia que minha vida estava prestes a mudar para sempre. Com essas perguntas rodando em minha cabeça, mergulhei em um sono intranquilo, sem saber que o destino apenas começava a tecer sua intrincada rede ao nosso redor. Os dias seguintes à chegada de Clara foram uma montanha-russa de emoções. Eu, que havia vivido tanto tempo em uma bolha de apatia e desinteresse, me encontrava agora completamente fascinado por essa mulher enigmática. No início, nossa convivência foi estranha, para dizer o mínimo. Clara se movia pela casa como um fantasma, silenciosa e cautelosa. Eu, por minha vez, não sabia como agir. Como se supõe que alguém deve se comportar com uma mulher sem teto que você convidou para morar em sua mansão? Mas pouco a pouco, as coisas começaram a mudar. Foi durante um jantar, alguns dias após sua chegada, quando ocorreu a primeira mudança significativa. Estávamos sentados na sala de jantar, um espaço grande demais e ostentoso para apenas 2 pessoas. Eu havia pedido ao meu chefe que preparasse uma variedade de pratos, sem saber do que Clara gostaria. Ela olhava para a comida com uma mistura de assombro e algo que não pude identificar. "Aconteceu alguma coisa?" perguntei, preocupado que a comida não fosse do seu agrado. Clara levantou o olhar e, pela primeira vez, vi um brilho de emoção em seus olhos. "É só que... isso me lembra algo", disse suavemente. "Há muito tempo eu costumava jantar em lugares assim. A disposição dos talheres, a apresentação dos pratos. É como um eco de outra vida." Suas palavras me pegaram de surpresa. "Outra vida?" perguntei intrigado. Ela assentiu, tomando um gole de vinho. "Houve um tempo em que eu também vivia rodeada de luxo", disse com um sorriso triste. "Mas isso foi há muito tempo." Senti meu coração acelerar. Era a primeira vez que Clara falava sobre seu passado. "O que aconteceu?" perguntei suavemente, temendo que minha curiosidade a fizesse se fechar novamente. Clara ficou em silêncio por um momento, como se estivesse decidindo quanto revelar. Finalmente falou: "Eu fui uma artista, sabe? Uma pintora. Tive sucesso, exposições em galerias importantes, críticas favoráveis. Mas então conheci alguém que mudou tudo." Sua voz falhou ligeiramente no final e pude ver a dor em seus olhos. Sem pensar, estendi minha mão sobre a mesa e peguei a dela. Ela não a retirou. "Quem era?" perguntei suavemente. "Ele se chamava André", respondeu, e o nome soou como uma maldição em seus lábios. Era um colecionador de arte, carismático, encantador e completamente impiedoso. Clara me contou como André a havia seduzido, não apenas romântica, mas profissionalmente. Prometeu levar sua carreira a novas alturas, conectá-la com os círculos mais influentes do mundo da arte. E por um tempo, cumpriu essas promessas. "Mas tudo era uma mentira", disse Clara, sua voz quase um sussurro. "André estava usando meu talento para seus próprios fins. Me fazia criar falsificações de obras famosas, que depois vendia no mercado negro." Senti a raiva crescer dentro de mim. "E o que aconteceu quando você descobriu?" perguntei, embora temesse conhecer a resposta. Os olhos de Clara se encheram de lágrimas. Eu o confrontei. Disse que o denunciaria. E ele me atacou. Destruiu minhas pinturas, meu ateliê, minha vida. Tive que fugir, deixar tudo para trás. E desde então, tenho vagado, tentando escapar do meu passado e de mim mesma. O silêncio que se seguiu à sua confissão foi ensurdecedor. Minha mente girava, tentando processar tudo o que havia ouvido. Clara, esta mulher que eu havia encontrado na rua, não era simplesmente uma pessoa sem teto. Era uma artista talentosa, uma mulher que havia sido traída e ferida da pior maneira possível. "Clara", disse finalmente apertando sua mão. "Sinto muito. Ninguém deveria passar por algo assim." Ela me olhou e vi uma mistura de vulnerabilidade e gratidão em seus olhos. "Obrigada por me ouvir, Renato. Eu não falava sobre isso com ninguém há muito tempo.
Naquele momento, senti que algo mudava entre nós. Já não éramos simplesmente dois estranhos vivendo sob o mesmo teto. Havíamos compartilhado algo profundo, algo que nos conectava de uma maneira que eu não podia explicar. Você gostaria de pintar de novo? Perguntei de repente, surpreendendo até a mim mesmo. Clara me olhou com surpresa. Não sei. Faz anos desde a última vez que segurei um pincel. Tenho uma sala de arte, disse, sentindo uma emoção que não experimentava há muito tempo. Está cheia de telas em branco e materiais de pintura. Se quiser, poderia usá-la. Vi como seus olhos se iluminavam com a ideia, embora rapidamente o medo voltasse a sombreá-los. Não sei se estou pronta, disse suavemente. Levantei-me e estendi minha mão para ela. Você não precisa fazer isso agora, mas quando estiver pronta, estará lá para você. Clara pegou minha mão e se levantou. Por um momento, ficamos muito próximos e pude ver cada detalhe de seu rosto. Apesar dos anos de sofrimento, havia uma beleza nela que me deixou sem fôlego. Obrigada, Renato, disse suavemente. Por tudo. Naquela noite, enquanto me preparava para dormir, não pude deixar de pensar em Clara e sua história. Senti uma determinação que não experimentava há anos. Queria ajudá-la. Queria ver seu talento brilhar novamente. E mais do que tudo, queria protegê-la de qualquer coisa que pudesse machucá-la de novo. Mal sabia eu que o passado de Clara estava prestes a nos alcançar e que nossas vidas estavam prestes a se entrelaçar de uma maneira que nenhum de nós poderia ter imaginado. Os dias se transformaram em semanas e, pouco a pouco, Clara começou a se abrir. Era como ver uma flor murcha voltar à vida, lentamente, mas com uma beleza inegável. A cada dia, eu descobria algo novo sobre ela, pequenos detalhes que me fascinavam e me faziam querer conhecê-la mais. Uma manhã, enquanto tomávamos café da manhã na varanda, Clara ficou olhando para o jardim com uma expressão pensativa. Em que está pensando? Perguntei, curioso. Ela sorriu, um sorriso que iluminou seu rosto de uma maneira que me deixou sem fôlego. Em cores, respondeu. Em como a luz do sol faz as folhas brilharem em diferentes tons de verde. Em como o céu muda de um azul pálido para um azul profundo. Eu tinha esquecido como o mundo pode ser bonito. Suas palavras me comoveram profundamente. Percebi que eu também havia esquecido como apreciar a beleza que me rodeava. Havia estado tão ocupado perseguindo o sucesso e a riqueza que tinha perdido de vista as coisas simples que fazem a vida valer a pena. Clara, disse suavemente, você gostaria de ver a sala de arte hoje? Ela me olhou e pude ver o medo e a emoção lutando em seus olhos. Depois de um momento assentiu. Guiei-a pela casa até chegar a uma porta que eu raramente abria. Quando a empurrei, revelando a ampla sala cheia de telas em branco, cavaletes e prateleiras repletas de tintas e pincéis, ouvi Clara prender a respiração. Oh, Renato, sussurrou, seus olhos percorrendo a sala com assombro. É lindo. Observei enquanto ela caminhava lentamente pela sala, seus dedos roçando suavemente as telas, acariciando os pincéis como se fossem velhos amigos. Vi como seus olhos se enchiam de lágrimas, mas desta vez não eram lágrimas de tristeza. Quer tentar? Perguntei suavemente, sentindo que estava presenciando um momento crucial. Clara assentiu lentamente, como se estivesse em transe. Pegou um pincel com mão trêmula e se aproximou de uma tela em branco. Por um momento ficou imóvel, o pincel suspenso no ar. Pude ver o medo em seus olhos, o temor de que seu talento a tivesse abandonado. Está tudo bem, disse, colocando uma mão em seu ombro. Não precisa ser perfeito, apenas deixe fluir. Ela fechou os olhos, respirou fundo e começou a pintar. No início, seus traços eram tímidos, inseguros. Mas, pouco a pouco, como se estivesse lembrando de uma antiga dança, seus movimentos se tornaram mais fluidos, mais confiantes. Fiquei ali, fascinado, vendo como a tela em branco ganhava vida sob suas mãos. Cores vibrantes explodiam na tela, formas abstratas que de alguma forma pareciam contar uma história. Era como se toda a emoção contida dentro de Clara durante anos estivesse sendo liberada de uma vez. Não sei quanto tempo se passou. Poderiam ter sido minutos ou horas, mas quando finalmente ela baixou o pincel,
Ambos ficamos sem fôlego diante do que ela havia criado. Era um quadro abstrato, cheio de redemoinhos de azul e verde que me lembravam o mar em tempestade. Mas no centro, emergindo da turbulência, havia uma figura dourada, brilhante como o sol. Era caótico e belo, cheio de dor e esperança ao mesmo tempo. Clara, sussurrei, é incrível. Ela se virou para mim e vi lágrimas correndo por suas bochechas, mas desta vez havia um sorriso em seu rosto, um sorriso de pura alegria. Obrigada, Renato, disse, sua voz embargada pela emoção. Obrigada por me devolver isso. Sem pensar, a abracei. Ela ficou tensa por um momento, mas depois relaxou em meus braços, soluçando suavemente. Senti que algo se rompia dentro de mim também, uma barreira que eu havia construído ao redor do meu coração durante anos. Não, Clara, disse suavemente. Obrigado a você por me mostrar o que é a verdadeira arte. Aquele dia marcou um ponto de virada. A partir de então, Clara passava horas na sala de arte, pintando com uma paixão e uma intensidade que me deixavam maravilhado. Eu a observava, fascinado não apenas por seu talento, mas pela transformação que estava ocorrendo diante dos meus olhos. A mulher temerosa e retraída que eu havia recolhido da rua estava desaparecendo, substituída por uma artista vibrante e apaixonada. Seu riso, antes tão raro, agora enchia a casa. Seus olhos brilhavam com uma luz que fazia meu coração acelerar cada vez que eu a olhava. Uma noite, enquanto jantávamos, Clara me surpreendeu com uma pergunta. Renato, disse-me olhando com uma mistura de nervosismo e determinação, você acha que eu poderia voltar a expor meu trabalho? Senti uma onda de emoção com suas palavras. Claro que sim, respondi sem hesitar. Seu trabalho é incrível, Clara. O mundo merece vê-lo. Ela sorriu, mas pude ver a sombra do medo em seus olhos. Tenho medo, admitiu. E se André descobrir? E se ele tentar me encontrar? Peguei sua mão sobre a mesa, sentindo uma fúria protetora crescer dentro de mim. Não vou deixar que ele te machuque, disse com firmeza. Prometo, Clara. Você está segura aqui. Ela me olhou e por um momento vi algo em seus olhos que fez meu coração parar. Poderia ser... Não, disse a mim mesmo. Não podia me permitir pensar assim. Clara confiava em mim, dependia de mim. Não podia trair essa confiança. Obrigada, Renato, disse suavemente. Não sei o que faria sem você. Naquela noite, enquanto me preparava para dormir, não pude deixar de pensar em Clara e em como ela havia mudado minha vida em tão pouco tempo. Ela havia trazido cor ao meu mundo cinzento, havia despertado emoções que eu acreditava mortas há muito tempo. Mas também sabia que o caminho pela frente não seria fácil. O fantasma de André ainda espreitava nas sombras e eu sabia que teríamos que enfrentá-lo eventualmente. Mas enquanto olhava pela janela para a noite estrelada, fiz uma promessa silenciosa. Vou protegê-la, Clara, sussurrei. Aconteça o que acontecer, estarei ao seu lado. O que eu não sabia naquele momento era que essa promessa seria posta à prova mais cedo do que eu imaginava e que os segredos do passado estavam prestes a vir à tona, mudando nossas vidas para sempre. Os dias seguintes passaram em um turbilhão de atividade. Mergulhei de cabeça na organização de uma exposição para Clara, determinado a tornar realidade seu sonho de voltar ao mundo da arte. Contatei galeristas, críticos, colecionadores, usando cada conexão que eu tinha para garantir que o retorno de Clara ao mundo da arte fosse espetacular. Clara, por sua vez, pintava com uma intensidade feroz. Cada dia produzia novas obras-primas, cada uma mais impressionante que a anterior. Vê-la trabalhar era como presenciar um milagre, e eu me pegava passando cada vez mais tempo na sala de arte, simplesmente observando-a. Uma tarde, enquanto Clara trabalhava em uma nova tela, notei algo estranho. No canto da pintura, quase oculto entre os redemoinhos de cor, havia um padrão que me parecia familiar. Clara, disse, me aproximando para olhar melhor. O que é isso? Ela parou, olhando para onde eu apontava. Por um momento pareceu confusa, mas então vi como a cor abandonava seu rosto. Não sei, disse, sua voz mal um sussurro. Eu não me lembro de ter pintado isso. Franzi a testa intrigado.
O padrão era sutil, mas inegavelmente estava lá. Parecia uma série de números e letras, dispostos de uma maneira que me lembrava um código. É possível que seja algo do seu passado? Perguntei suavemente, consciente de como o tema era delicado. Clara ficou olhando para a tela, seus olhos cheios de uma mistura de medo e confusão. Talvez, disse finalmente. Houve um tempo, quando eu trabalhava com André. Às vezes eu incluía detalhes nas minhas pinturas, detalhes que só eu conhecia. Senti meu coração acelerar. Que tipo de detalhes? Ela fechou os olhos como se estivesse tentando lembrar de algo doloroso. Informações sobre as obras que André estava falsificando. Datas, lugares, nomes. Eu queria deixar um rastro caso um dia tivesse coragem de denunciá-lo. Fiquei sem fôlego. Clara, disse pegando suas mãos entre as minhas. Você percebe o que isso significa? Se você tem incluído essa informação em suas novas pinturas, poderíamos ter provas contra André. Ela completou, seus olhos se abrindo de repente. Nos olhamos, a magnitude do que acabávamos de descobrir caindo sobre nós como uma avalanche. Por um lado, era uma oportunidade incrível. Com essa informação, poderíamos finalmente levar André à justiça. Mas por outro lado, isso é perigoso, disse, sentindo uma onda de medo. Se André descobrir que essas pinturas existem, ele virá atrás de mim, disse Clara, sua voz tremendo. Renato, estou com medo. A abracei sem pensar, sentindo como ela tremia em meus braços. Não vou deixar que ele te machuque, disse com ferocidade. Prometo, Clara. Estarei ao seu lado, aconteça o que acontecer. Ficamos assim por um momento, abraçados no meio da sala de arte, rodeados pelas pinturas que agora sabíamos conter segredos perigosos. Quando finalmente nos separamos, vi uma determinação nos olhos de Clara que não havia visto antes. Precisamos fazer algo, disse. Não posso continuar fugindo para sempre. Assenti, sentindo uma mistura de orgulho e medo. Faremos isso juntos, disse. Mas temos que ser cuidadosos. Precisamos de um plano. Naquela noite, enquanto Clara dormia, fiquei acordado, minha mente dando voltas com possibilidades e perigos. Sabia que estávamos prestes a embarcar em algo perigoso, algo que poderia mudar tudo. Mas enquanto olhava pela janela para a cidade adormecida, soube que não havia volta. Clara havia entrado em minha vida como um turbilhão, despertando emoções que eu acreditava mortas há muito tempo. E agora, enquanto nos preparávamos para enfrentar os demônios do seu passado, percebi que faria qualquer coisa para protegê-la, para garantir que ela nunca mais tivesse que viver com medo. O que eu não sabia naquele momento era que o perigo estava mais perto do que imaginávamos e que nossas vidas estavam prestes a dar uma guinada que nenhum de nós poderia ter previsto. Os dias seguintes foram um turbilhão de atividade frenética. Enquanto continuávamos com os preparativos para a exposição de Clara, também mergulhamos na tarefa de decifrar os códigos ocultos em suas pinturas. Era um trabalho delicado e estressante, que nos mantinha acordados até altas horas da noite, debruçados sobre telas e notas rabiscadas. Foi durante uma dessas sessões noturnas que ocorreu algo que mudaria o curso de nossas vidas para sempre. Estávamos na sala de arte, rodeados de pinturas e xícaras de café frio, quando ouvimos a campainha tocar. Me sobressaltei, olhando para o relógio. Eram quase 2 da manhã. Quem poderia ser a esta hora? Perguntou Clara, o medo evidente em sua voz. Fique aqui, disse, sentindo uma onda de apreensão. Vou ver. Desci as escadas com o coração batendo forte no peito. Quando abri a porta, me deparei cara a cara com um homem que nunca tinha visto antes. Era alto e magro, com olhos escuros que pareciam me atravessar. Renato Mendes? Perguntou, sua voz tensa e urgente. Assenti cauteloso. Quem é você? Meu nome é Tiago, disse, olhando nervosamente por cima do meu ombro. Era amigo de Clara. Preciso falar com ela. É urgente. Senti meu corpo ficar tenso. Não sei de quem você está falando. Menti, tentando manter minha voz firme. Tiago me olhou com uma mistura de frustração e desespero. Por favor, disse em voz baixa. Sei que ela está aqui. Preciso avisá-la. André, ele voltou. Está procurando por ela.
Senti como se o chão se abrisse sob meus pés. André. O homem que havia destruído a vida de Clara, que a havia forçado a fugir e se esconder durante anos. E agora estava de volta. Renato, ouvi a voz de Clara atrás de mim. Me virei para vê-la de pé na escada, seu rosto pálido de medo. Deixe-o entrar, conheço Tiago. Com o coração pesado, abri mais a porta e deixei Tiago entrar. Os três nos dirigimos à sala de estar, um silêncio tenso caindo sobre nós. Clara, disse Tiago, sua voz quebrada pela emoção. Sinto muito. Tenho tentado te encontrar há anos. Clara o olhou, seus olhos cheios de uma mistura de alegria e medo. Tiago, disse suavemente. Como você me encontrou? Ouvi rumores, disse, sobre uma nova artista que ia ter uma exposição. Quando vi as imagens das suas obras, soube que era você. E soube que tinha que te avisar. Me avisar? Perguntou Clara, embora pelo seu tom eu soubesse que ela já sabia a resposta. Tiago assentiu sombriamente. André está de volta à cidade. Tem feito perguntas, mostrando sua foto. Está determinado a te encontrar, Clara. Vi como a cor abandonava o rosto de Clara. Ela cambaleou ligeiramente e me apressei ao seu lado, pegando-a pelo braço para ampará-la. O que vamos fazer? Sussurrou, me olhando com olhos cheios de pânico. Senti uma onda de determinação. Vamos enfrentá-lo, disse com firmeza. Juntos. Temos as provas nas suas pinturas. Podemos levá-lo à justiça. Tiago nos olhou confuso. Provas? Do que vocês estão falando? Rapidamente explicamos a ele sobre os códigos ocultos nas pinturas de Clara, a informação que havíamos descoberto sobre as atividades ilegais de André. Tiago ouviu com atenção, seus olhos se abrindo cada vez mais. Isso é incrível, disse finalmente, mas também extremamente perigoso. Se André descobrir que essas pinturas existem, ele não vai descobrir, disse com firmeza. Vamos proteger Clara, e essas pinturas custe o que custar. Clara me olhou e vi uma mistura de gratidão e algo mais em seus olhos, algo que fez meu coração saltar no peito. Renato, disse suavemente, não posso pedir que você se coloque em perigo por mim. Peguei sua mão entre as minhas, olhando-a nos olhos. Você não está pedindo, Clara. Estou escolhendo estar ao seu lado. Não vou deixar você enfrentar isso sozinha. Tiago nos observava, uma expressão pensativa em seu rosto. Vamos precisar de um plano, disse finalmente. André é perigoso e tem conexões. Não podemos simplesmente ir à polícia sem ter certeza de que vão acreditar em nós. Assenti, sentindo o peso da situação sobre meus ombros. Você tem razão. Precisamos reunir todas as informações que pudermos, garantir que nosso caso seja sólido. Passamos as horas seguintes discutindo estratégias, analisando cada ângulo possível. Tiago provou ser uma fonte inestimável de informações, nos fornecendo detalhes sobre as operações de André que nem mesmo Clara conhecia. Enquanto conversávamos, não pude deixar de notar como Clara se apoiava em mim, buscando conforto em minha presença. Senti uma mistura de proteção e algo mais profundo, algo que eu ainda não me atrevia a nomear. Já era quase o amanhecer quando finalmente decidimos descansar um pouco. Acompanhei Tiago até um dos quartos de hóspedes, enquanto Clara se retirava para seu quarto. Antes que eu pudesse ir para o meu, Clara me deteve no corredor. Renato, disse suavemente, obrigada por tudo. Olhei para ela, sentindo meu coração se encher de emoção. Não precisa me agradecer, Clara. Eu não pude terminar a frase. De repente, Clara se aproximou e me beijou. Foi um beijo suave, quase tímido, mas senti como se uma corrente elétrica percorresse todo o meu corpo. Quando nos separamos, vi um brilho em seus olhos que me deixou sem fôlego. Boa noite, Renato, sussurrou, antes de desaparecer em seu quarto. Fiquei ali atordoado, tocando meus lábios onde os dela haviam estado momentos antes. Naquele instante, soube que minha vida havia mudado irrevogavelmente. Eu não estava simplesmente ajudando Clara, estava apaixonado por ela. Os dias seguintes foram um turbilhão de atividades. Entre os preparativos para a exposição e nossos esforços para reunir provas contra André, mal tínhamos tempo para respirar. Mas em cada momento livre,
Meus pensamentos voltavam para aquele beijo, para a forma como Clara me olhava agora, com uma mistura de vulnerabilidade e algo mais profundo. Uma tarde, enquanto trabalhávamos em decifrar mais códigos nas pinturas de Clara, recebi uma ligação que gelou meu sangue. Senhor Mendes, disse uma voz suave do outro lado da linha. Meu nome é André Santos. Acredito que temos um interesse em comum para discutir. Senti meu coração parar. André, o homem que havia atormentado Clara durante anos, que a havia obrigado a viver nas sombras. E agora estava ao telefone falando comigo como se fôssemos velhos amigos. Não sei do que está falando, disse, tentando manter minha voz firme. André riu suavemente. Vamos, Sr. Mendes. Ambos sabemos que você está protegendo Clara. Admiro sua lealdade de verdade, mas receio que você esteja se envolvendo em algo que não compreende completamente. Senti uma onda de fúria. O que eu entendo, disse entre dentes, é que você destruiu a vida de uma mulher inocente, e se acha que vou permitir que você a machuque novamente, está muito enganado. Houve um momento de silêncio do outro lado da linha. Quando André falou novamente, sua voz havia perdido todo o traço de amabilidade. Tenha cuidado, Sr. Mendes. Você está jogando um jogo perigoso. Sugiro que reconsidere sua posição. Digamos R$1 milhão para que você se afaste e me deixe lidar com esse assunto com Clara. Senti meu sangue ferver. Pode ficar com seu dinheiro, cuspi. Não vou trair Clara. Que pena, disse André, sua voz fria como gelo. Esperava que pudéssemos resolver isso de maneira civilizada, mas se insiste em ser um obstáculo... Bem, tenho formas de lidar com obstáculos. A linha se cortou antes que eu pudesse responder. Fiquei ali, segurando o telefone, sentindo como se o mundo estivesse se fechando ao meu redor. Renato! A voz de Clara me tirou do meu transe. Me virei para vê-la de pé na porta, seu rosto cheio de preocupação. O que aconteceu? Você parece ter visto um fantasma. Por um momento considerei não contar a ela. Queria protegê-la, evitar-lhe mais dor, mas sabia que não podia mentir para ela. Não agora. Era André, disse suavemente, vendo como a cor abandonava seu rosto. Ele sabe que você está aqui, Clara, e me ofereceu dinheiro para entregá-la. Clara cambaleou e me apressei ao seu lado, amparando-a. O que você disse a ele? Perguntou sua voz mal um sussurro. Olhei em seus olhos vendo o medo e a vulnerabilidade neles. Disse a ele que fosse para o inferno, respondi com firmeza. Clara, não vou te abandonar. Não importa o que André faça, estarei ao seu lado. Ela me olhou e vi lágrimas se formando em seus olhos. Renato, sussurrou, eu te amo. Naquele momento, com o perigo pairando sobre nós e um futuro incerto pela frente, a beijei. Foi um beijo desesperado, cheio de medo e amor e promessas silenciosas. Quando nos separamos, vi uma determinação nos olhos de Clara que não havia visto antes. Vamos enfrentá-lo, disse com firmeza. Juntos. Assenti, sentindo uma mistura de medo e determinação. Não sabia o que o futuro nos reservava, mas sabia uma coisa com certeza. Faria qualquer coisa para proteger Clara, para garantir que ela nunca mais tivesse que viver com medo. O que não sabíamos naquele momento era que o verdadeiro perigo estava apenas começando e que os segredos que estávamos prestes a descobrir mudariam nossas vidas para sempre. Os dias seguintes foram uma montanha-russa de emoções e descobertas. Trabalhávamos incansavelmente, Clara, Tiago e eu, decifrando os códigos nas pinturas e reunindo toda a informação que podíamos sobre as atividades ilegais de André. Foi durante uma dessas sessões de trabalho que ocorreu algo que mudaria o curso de nossas vidas para sempre. Estávamos examinando uma das pinturas mais recentes de Clara. Uma tela cheia de tons escuros e redemoinhos de cor que pareciam ocultar segredos em cada pincelada. Tiago estava inclinado sobre a pintura, seus olhos semicerrados, enquanto tentava decifrar um padrão particularmente complexo. De repente, ele se endireitou, seu rosto pálido como se tivesse visto um fantasma. Isso não pode ser, murmurou. O que foi? Perguntei, sentindo uma onda de ansiedade. Tiago nos olhou, seus olhos se movendo entre Clara e eu com uma expressão de choque.
Este código não fala apenas das atividades de André. Há informação sobre uma criança, um bebê que nasceu há 30 anos. Senti meu coração parar. 30 anos, minha idade exata. Olhei para Clara, vendo como a cor abandonava seu rosto. Não, sussurrou ela, sua voz mal audível. Não pode ser. Tiago continuou, sua voz tremendo ligeiramente. O código fala de um bebê nascido de Clara e um homem chamado Felipe. Um bebê que foi dado para adoção para protegê-lo de André. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Senti como se o mundo tivesse parado, como se tudo o que eu acreditava saber sobre mim mesmo estivesse desmoronando. Renato, a voz de Clara me tirou do meu transe. Olhei para ela, vendo lágrimas correndo por suas bochechas. Eu não sabia. Não me lembrava. André, ele me fez esquecer. Me drogou, me manipulou. Pensei que tinha perdido o bebê. Cambaleei para trás, sentindo como se o chão se abrisse sob meus pés. Você está dizendo que é minha mãe? Clara assentiu, soluçando agora. Felipe era o amor da minha vida. André o matou por ciúmes, por vingança. Eu te dei para a adoção para te proteger, para te manter a salvo de André. Minha mente girava. Toda a minha vida, toda a minha identidade, tudo o que eu acreditava saber sobre mim mesmo, tudo era uma mentira. Meus pais, disse, minha voz soando estranha até para meus próprios ouvidos. Os que morreram quando eu tinha 20 anos. Devem ter sido seus pais adotivos, disse Tiago suavemente. Provavelmente sabiam a verdade, mas a mantiveram em segredo para te proteger. Me deixei cair em uma cadeira, sentindo como se o mundo inteiro tivesse virado de cabeça para baixo. Clara, minha mãe, a mulher que eu havia resgatado da rua, por quem eu havia me apaixonado. Sinto tanto, Renato, soluçou Clara, se aproximando de mim, mas parando, como se temesse me tocar. Nunca quis te abandonar. Queria te proteger. Eu te amei todos os dias da minha vida. Olhei para ela, vendo a dor e o arrependimento em seus olhos. Queria estar com raiva. Queria gritar e amaldiçoar pela injustiça de tudo. Mas ao olhar para ela, ao ver o sofrimento em seu rosto, só senti uma profunda tristeza e uma necessidade avassaladora de confortá-la. Me levantei e, sem pensar, a abracei. Ela ficou tensa por um momento, surpresa, mas depois se derreteu em meus braços, soluçando contra meu peito. Eu te perdoo, sussurrei, sentindo minhas próprias lágrimas caindo. Não foi sua culpa. Você fez o que achou melhor para me proteger. Ficamos assim pelo que pareceu uma eternidade, mãe e filho reunidos depois de 30 anos de separação. Quando finalmente nos separamos, vi uma mistura de amor e dor nos olhos de Clara que partiu meu coração. O que fazemos agora? Perguntou Tiago, quebrando o silêncio. Respirei fundo, sentindo uma determinação que não havia experimentado antes. Agora, disse, minha voz firme, vamos atrás de André. Não só pelo que ele fez com você, Clara, minha mãe, mas pelo que ele fez conosco, por nos roubar 30 anos juntos. Clara me olhou e vi um lampejo de orgulho em seus olhos. Juntos, disse pegando minha mão. Juntos, repeti, apertando sua mão. Naquele momento, com o peso de 30 anos de segredos finalmente revelados, senti que algo mudava dentro de mim. Eu não era mais apenas Renato Mendes, o jovem milionário solitário. Era o filho de Clara e Felipe, um homem com uma missão. O que não sabíamos naquele momento era que André estava mais perto do que pensávamos e que a batalha que estávamos prestes a travar seria a mais difícil de nossas vidas. Os dias seguintes foram um turbilhão de emoções e atividade frenética. Enquanto eu lidava com a revelação de que Clara era minha mãe biológica, também mergulhamos de cabeça em nossos esforços para expor André. Tiago provou ser um aliado inestimável. Seu conhecimento do mundo da arte e suas conexões nos forneceram informações cruciais sobre as operações atuais de André. Descobrimos que ele estava planejando um grande leilão, onde venderia uma coleção de obras falsificadas no valor de milhões de reais. Esta é a nossa oportunidade, disse durante uma de nossas reuniões de estratégia.
Se pudermos expor a falsificação durante o leilão, na frente de todos os compradores e da imprensa, seria o fim de André, completou Clara, seus olhos brilhando com uma mistura de esperança e medo. Trabalhamos dia e noite, nos preparando para o evento. Usei minhas conexões no mundo dos negócios para garantir convites para o leilão. Clara trabalhou incansavelmente em uma nova pintura, uma que conteria provas irrefutáveis das atividades ilegais de André. Na noite anterior ao leilão, enquanto revisávamos nosso plano uma última vez, Clara me deteve. "Renato", disse suavemente, pegando minha mão. "Quero que saiba, não importa o que aconteça amanhã, estou orgulhosa de você. E te amo. Não só como a mulher que pensei que era quando nos conhecemos, mas como sua mãe." Senti meu coração se encher de emoção. Apesar da confusão e da dor dos últimos dias, eu sabia que o que sentia por Clara era real. Era um amor complicado, transformado pela verdade, mas não menos profundo. "Eu também te amo", disse apertando sua mão. "Já vamos superar isso juntos." A manhã do leilão chegou rápido demais. Me vesti com meu melhor terno, sentindo o peso da responsabilidade sobre meus ombros. Clara usava um vestido elegante, seu cabelo preso em um coque sofisticado. Era difícil acreditar que esta mulher bonita e segura de si era a mesma pessoa que eu havia encontrado na rua meses atrás. Quando chegamos ao local do leilão, senti meu coração acelerar. O salão estava cheio da elite do mundo da arte, colecionadores ricos e críticos influentes. E ali, no centro de tudo, estava André. Reconheci-o imediatamente, embora nunca o tivesse visto pessoalmente. Era alto e elegante, com um terno impecável e um sorriso encantador que não chegava aos seus olhos frios. Quando nos viu entrar, vi um lampejo de surpresa em seu rosto, rapidamente substituído por uma máscara de cordialidade. "Senhor Mendes", disse, se aproximando de nós com uma taça de champanhe na mão. "Que surpresa agradável, e vejo que trouxe uma convidada muito especial." Seus olhos pousaram em Clara, e vi como ela ficou tensa ao meu lado. Instintivamente dei um passo à frente, me colocando entre eles. "Senhor Santos", disse mantendo minha voz firme, "estamos aqui para aproveitar o leilão, nada mais." André sorriu, mas era um sorriso que não chegava aos seus olhos. "Claro", disse suavemente, "aproveitem a noite." Ele se afastou, se misturando à multidão, mas pude sentir seus olhos sobre nós durante toda a noite. O leilão começou, e observamos com tensão crescente como as obras falsificadas eram vendidas por somas astronômicas. Tiago, que havia se infiltrado entre o pessoal do evento, nos dava atualizações discretas através de um fone de ouvido oculto. Finalmente, chegou o momento que estávamos esperando. A última peça da noite, a joia da coroa da coleção de André, foi apresentada. "Agora", sussurrei para Clara. Ela assentiu, seu rosto pálido, mas determinado. Ela se levantou, atraindo a atenção de todos no salão. "Essa pintura é uma falsificação", disse, sua voz forte e clara. "E posso provar." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Vi como o rosto de André se contorcia de fúria, mas antes que ele pudesse dizer algo, Clara continuou. "Trouxe uma de minhas próprias obras", disse apontando para o quadro que havíamos trazido conosco. "Uma obra que contém provas irrefutáveis das atividades ilegais do Sr. Santos." O caos explodiu no salão. Os convidados murmuravam e se moviam inquietos, enquanto André avançava em nossa direção, seu rosto uma máscara de fúria. "Seguranças!" gritou. "Tirem esses impostores daqui!" Mas antes que alguém pudesse se mover, as portas do salão se abriram de repente. Um grupo de policiais entrou, liderados por um delegado que reconheci dos meus contatos prévios. "André Santos", disse o delegado, sua voz ressoando no silêncio repentino. "Você está preso por fraude e falsificação." Vi como a cor abandonava o rosto de André. Por um momento pareceu que ele ia resistir, mas então seus ombros caíram em derrota. Enquanto os policiais o algemavam, André me olhou diretamente nos olhos. "Não pense que isso acabou, Mendes", sibilou. "Tenho amigos poderosos e sei seu segredo. O segredo da sua verdadeira identidade." Senti meu sangue gelar. Como ele poderia saber?
Mas antes que ele pudesse dizer mais alguma coisa, os policiais o levaram embora. O resto da noite passou em um borrão de declarações à polícia e perguntas dos jornalistas que haviam sido alertados sobre o escândalo. Quando finalmente pudemos ir embora, eu estava exausto, mas eufórico. Conseguimos, disse a Clara enquanto subíamos no carro. Acabou. Ela sorriu para mim, mas pude ver a preocupação em seus olhos. O que André quis dizer sobre sua verdadeira identidade? Perguntou suavemente. Balancei a cabeça. Não sei, disse. Mas não importa. O importante é que estamos seguros, que você está segura. Clara pegou minha mão, apertando-a suavemente. Obrigada, Renato. Por tudo. Enquanto dirigíamos de volta para casa, senti uma mistura de alívio e apreensão. Havíamos vencido uma batalha importante, mas algo me dizia que a guerra ainda não havia terminado. O que eu não sabia naquele momento era quão verdadeiro esse pressentimento se provaria, e como as palavras de André voltariam para nos assombrar da maneira mais inesperada. Os dias seguintes ao leilão foram um turbilhão de atividade. A notícia da prisão de André e o escândalo das falsificações se espalharam como fogo no mundo da arte. Clara e eu nos vimos inundados de pedidos de entrevistas e declarações. Mas em meio a todo o caos, eu não conseguia parar de pensar nas últimas palavras de André. Como ele poderia saber sobre minha verdadeira identidade? E o que mais ele sabia que não nos havia dito? Uma semana após a prisão de André, recebi uma ligação que mudaria tudo mais uma vez. Senhor Mendes, disse uma voz grave do outro lado da linha. Sou o delegado Oliveira. Preciso que venha à delegacia. Há algo que você precisa ver. Senti um arrepio percorrer minha espinha. Do que se trata? Perguntei, tentando manter minha voz firme. Houve uma pausa do outro lado da linha. É melhor que veja por si mesmo, disse finalmente o delegado. E seria bom que trouxesse a senhora Clara com você. Desliguei o telefone com uma sensação de temor crescente. Quando contei a Clara sobre a ligação, vi o medo refletido em seus olhos. Você acha que tem a ver com o que André disse? Perguntou suavemente. Assenti. Só há uma maneira de descobrir. A viagem até a delegacia foi tensa e silenciosa. Quando chegamos, o delegado Oliveira estava nos esperando. Ele nos conduziu a uma sala de interrogatório onde havia uma pasta grossa sobre a mesa. O que estou prestes a mostrar a vocês, disse o delegado, sua voz séria, vai mudar suas vidas para sempre. Tem certeza de que querem saber? Olhei para Clara, vendo a determinação em seus olhos apesar do medo. Peguei sua mão e assenti para o delegado. Oliveira abriu a pasta e começou a tirar documentos. Certidões de nascimento, relatórios médicos, fotografias antigas. À medida que os examinava, senti meu mundo balançar. De acordo com estes documentos, disse o delegado, você, senhor Mendes, não é filho único como acreditava. Você tem uma irmã gêmea. Senti o ar faltar. Uma irmã? Como isso era possível? Clara deixou escapar um soluço abafado. 2 bebês, sussurrou. Lembro de ter dado à luz 2 bebês, mas André, ele me disse que um havia morrido. O delegado assentiu sombriamente. Parece que André separou os gêmeos ao nascer. O senhor Mendes foi dado para adoção, como já sabiam. Mas a menina... O que aconteceu com ela? Perguntei. Minha voz mal um sussurro. Oliveira tirou uma última fotografia. Era uma imagem de uma jovem mulher, com um rosto que era um espelho do meu. Seu nome é Marina, disse o delegado. E ela esteve sob a custódia de André todos esses anos. Senti o mundo parar. Uma irmã. Uma gêmea que havia crescido sob o controle do homem que havia destruído nossas vidas. Onde ela está agora? Perguntou Clara, sua voz trêmula. O delegado balançou a cabeça. Não sabemos, ela desapareceu logo após a prisão de André, mas deixou isto para vocês. Ele nos entregou um envelope. Com mãos trêmulas o abri e tirei uma nota. Renato e Clara, dizia. Se estão lendo isto, significa que finalmente sabem a verdade. Passei toda a minha vida sob o controle de André, mas agora sou livre. Quero conhecê-los, mas preciso de tempo. Encontrarei vocês quando estiver pronta. Com amor, Marina. Olhei para Clara, vendo as lágrimas correndo por suas bochechas. Sem palavras a abracei, sentindo minhas próprias lágrimas caírem.
Saímos da delegacia em estado de choque. Tínhamos uma nova missão agora: encontrar Marina e reunir nossa família. O que não sabíamos naquele momento era que Marina estava mais perto do que pensávamos e que o caminho para nossa reunião estaria cheio de perigos que nunca poderíamos ter imaginado. Os dias seguintes à revelação sobre Marina foram uma montanha-russa de emoções. Clara oscilava entre a alegria de saber que sua filha estava viva e a dor de ter perdido 30 anos com ela. Eu, por minha vez, me sentia sobrecarregado pela ideia de ter uma irmã gêmea cuja existência eu nem sequer suspeitava. Mergulhamos de cabeça na busca por Marina. Contratei os melhores investigadores particulares, usei cada contato que tinha no mundo dos negócios e da arte, mas Marina parecia ter desaparecido sem deixar rastros. Uma noite, enquanto revisávamos as escassas informações que havíamos conseguido reunir, Clara me surpreendeu com uma pergunta. Renato, disse suavemente, você acha que ela vai nos querer na vida dela? Depois de tudo o que aconteceu, olhei para ela, vendo o medo e a esperança lutando em seus olhos. Não sei, respondi honestamente, mas temos que tentar. Ela é nossa família. Clara assentiu, uma lágrima escorrendo por sua bochecha. A abracei, sentindo o peso de 30 anos de segredos e perdas entre nós. Foi Tiago quem finalmente nos deu a pista que precisávamos. Ele chegou uma tarde, ofegante e com os olhos brilhando de emoção. Eu a vi, disse sem fôlego. Marina, ela está aqui, na cidade. Senti meu coração acelerar. Onde? Perguntei, me levantando de um salto. Em uma galeria de arte no centro, respondeu Tiago. Ela estava olhando para uma das pinturas de Clara. A reconheci pela foto que vocês me mostraram. Olhei para Clara, vendo a determinação em seus olhos. Vamos, disse. A viagem até o centro da cidade foi a mais longa da minha vida. Quando finalmente chegamos à galeria, senti meu coração quase sair pela boca. E lá estava ela, de pé diante de uma das pinturas mais recentes de Clara, uma mulher que poderia ser meu reflexo em um espelho. O mesmo cabelo escuro, os mesmos olhos verdes. Marina. Nos aproximamos lentamente, temendo assustá-la. Quando estávamos a alguns passos de distância, ela se virou. Por um momento, nos olhamos em silêncio. Pude ver o choque em seus olhos, o reconhecimento, o medo e a esperança. Marina, disse Clara suavemente, sua voz embargada pela emoção. Marina nos olhou, seus olhos se enchendo de lágrimas. Mãe, sussurrou. Renato. E então, sem aviso, ela se lançou em nossos braços. Nos abraçamos ali, no meio da galeria, 30 anos de separação se dissolvendo em um momento de pura conexão. Quando finalmente nos separamos, Marina nos olhou com uma mistura de alegria e tristeza. Desculpem, disse. Sinto muito por ter demorado tanto para procurá-los. Eu tinha medo. André me contou tantas mentiras sobre vocês. Não é sua culpa, disse pegando sua mão. O importante é que estamos juntos agora. Passamos as horas seguintes em um café próximo, nos colocando a par de nossas vidas. Marina nos contou sobre crescer sob o controle de André, sobre como havia descoberto a verdade pouco antes de sua prisão. Quando o prenderam, disse, soube que era minha chance de ser livre. Mas tinha medo de enfrentar vocês. Precisava de tempo para processar tudo. Entendemos, disse Clara suavemente. O importante é que você está aqui agora. Enquanto conversávamos, senti que uma peça que eu nem sabia que faltava se encaixava em meu coração. Tínhamos muito a superar, muito a curar, mas estávamos juntos. Éramos uma família. O que não sabíamos naquele momento era que nosso reencontro não havia passado despercebido. Nas sombras, alguém nos observava, alguém que não estava disposto a deixar que nossa recém-descoberta felicidade durasse. Os dias seguintes ao nosso encontro com Marina foram como um sonho. Passamos cada momento juntos, compartilhando histórias, rindo, chorando, recuperando o tempo perdido. Clara resplandecia de felicidade, tendo finalmente seus 2 filhos ao seu lado. Mas a felicidade nunca dura para sempre, especialmente quando há segredos sombrios espreitando nas sombras. Uma tarde, enquanto estávamos todos na minha casa, a campainha tocou. Quando abri a porta,
me deparei cara a cara com o delegado Oliveira. Senhor Mendes, disse seu rosto sombrio, temos um problema. Nos reunimos todos na sala de estar, enquanto Oliveira explicava a situação. André havia escapado da custódia policial durante sua transferência para a prisão. Acreditamos que ele tem ajuda externa, disse Oliveira. E temos razões para acreditar que ele está vindo atrás de vocês. Senti um arrepio percorrer minha espinha. Olhei para Clara e Marina, vendo o medo refletido em seus olhos. O que podemos fazer? Perguntei, sentindo uma determinação feroz crescer dentro de mim. Não ia permitir que André nos separasse novamente. Vamos colocá-los sob proteção policial, disse Oliveira. Mas preciso que fiquem alertas. André é perigoso e não vai parar diante de nada. Os dias seguintes foram tensos. Vivíamos em um estado constante de alerta, pulando a cada som inesperado. Mas apesar do medo, nos recusamos a nos separar. Havíamos passado tempo demais afastados para permitir que André nos dividisse novamente. Foi Marina quem finalmente propôs um plano. Temos que enfrentá-lo, disse uma noite enquanto jantávamos. Em nossos termos, é a única forma de acabar com isso de uma vez por todas. Clara empalideceu com a ideia, mas eu vi a determinação nos olhos da minha irmã e soube que ela estava certa. O que você sugere? Perguntei. Marina sorriu um sorriso que me lembrou inquietantemente o de André. Vamos armar uma armadilha para ele. Usando a arte que nos uniu em primeiro lugar. O plano era arriscado, mas brilhante em sua simplicidade. Anunciaríamos uma exposição especial das obras de Clara, incluindo uma peça nunca antes vista que supostamente conteria a chave para desmascarar os cúmplices de André no mundo da arte. Ele não vai resistir, disse Marina. Virá tentar destruir a evidência. E assim, nos pusemos a trabalhar. Clara pintou dia e noite, criando uma obra-prima que serviria como isca. Eu usei minhas conexões para organizar a exposição em tempo recorde. Marina trabalhou com a polícia, garantindo que cada detalhe do plano estivesse perfeitamente coordenado. A noite da exposição chegou rápido demais. O ar estava carregado de tensão enquanto os convidados começavam a chegar. Clara, Marina e eu nos movíamos entre a multidão, nossos nervos à flor da pele, esperando qualquer sinal de André. Foi perto da meia-noite que o vimos. Ele entrou por uma porta lateral, seu rosto oculto sob a sombra de um chapéu. Mas o reconhecemos instantaneamente. Ele está aqui, sussurrei no microfone oculto que usava. Vi como André se movia furtivamente em direção à peça central da exposição. A pintura que supostamente continha a evidência contra ele. Justo quando ele estava prestes a alcançá-la, as luzes se apagaram. Quando se acenderam novamente segundos depois, André estava cercado por um círculo de policiais, Oliveira à frente. Acabou, André, disse o delegado. Desta vez não há escapatória. Mas André não se rendeu sem lutar. Com um movimento rápido, sacou uma arma e apontou diretamente para Clara. Se não posso tê-la, gritou, ninguém a terá. Tudo aconteceu em câmera lenta. Vi o dedo de André se tensionar no gatilho. Sem pensar, me lancei para frente, me interpondo entre André e Clara. Ouvi o disparo. Senti uma dor aguda no meu ombro. E então escuridão. Quando recuperei a consciência, estava em uma cama de hospital. Clara e Marina estavam ao meu lado, seus rostos marcados pelo cansaço e preocupação, mas também pelo alívio. O que aconteceu? Perguntei, minha voz rouca. Você salvou minha vida, disse Clara suavemente, pegando minha mão. André está sob custódia. Desta vez ele não vai escapar. Marina sorriu, apertando minha outra mão. Acabou, irmão. Estamos livres. Enquanto eu estava ali, rodeado pelas duas mulheres que mais significavam para mim no mundo, senti uma paz que nunca havia experimentado antes. Havíamos passado pelo inferno, mas tínhamos saído do outro lado, juntos. E agora? Perguntei suavemente. Clara sorriu, seus olhos brilhando com lágrimas de alegria. Agora vivemos, Renato, como uma família, e assim, enquanto o sol se erguia sobre um novo dia, marcando o início de um novo capítulo em nossas vidas, eu soube que, não importava o que o futuro nos reservasse, o enfrentaríamos juntos, como mãe e filhos, como irmãos, como uma família que finalmente estava completa.
Epílogo. Um ano se passou desde aquela noite fatídica na galeria. André foi julgado e condenado, enfrentando uma longa sentença de prisão por suas múltiplas fraudes e pelo atentado contra nossas vidas. O mundo da arte ainda estava se recuperando do escândalo, mas lentamente a verdade e a autenticidade estavam sendo restauradas. Clara, Marina e eu nos mudamos para uma casa no campo, longe do burburinho da cidade e das memórias dolorosas que ela carregava. Clara voltou a pintar com paixão renovada, suas obras agora celebrando a vida e a família que havíamos recuperado. Marina descobriu seu próprio talento artístico, criando esculturas que complementavam perfeitamente as pinturas de nossa mãe. Quanto a mim, deixei o mundo corporativo para trás e me dediquei a gerenciar a carreira artística de minha mãe e irmã. Encontrei uma satisfação que nunca havia conhecido antes, usando minhas habilidades para promover a beleza e a verdade, em vez de apenas acumular riqueza. Tiago se tornou um amigo próximo e um membro honorário de nossa família. Sua lealdade e apoio durante nossos momentos mais sombrios haviam criado um vínculo que sabíamos que duraria para sempre. Em uma tarde tranquila de domingo, enquanto estávamos todos sentados na varanda de nossa nova casa, observando o pôr do sol, Clara quebrou o silêncio confortável. "Sabem", disse ela, sua voz cheia de emoção. "Há um ano eu estava sozinha nas ruas, sem esperança e sem futuro. Agora olho ao meu redor e vejo tudo o que sempre sonhei ter. Meus filhos, minha arte, minha liberdade, é mais do que eu jamais ousei esperar." Marina pegou a mão de Clara, seus olhos brilhando com lágrimas não derramadas. "Mamãe, você nos deu vida 2 vezes. Uma quando nascemos e outra quando nos encontrou novamente." Assenti, sentindo minha própria garganta apertar com emoção. "E você nos ensinou o verdadeiro significado de força e resiliência. Passamos por tanto, mas aqui estamos, mais fortes e mais unidos do que nunca." Tiago ergueu sua taça em um brinde. "A família", disse ele, "não apenas aqui nascemos, mas aqui escolhemos e lutamos para manter." Enquanto nossas taças se tocavam, refletindo os últimos raios do sol poente, senti uma onda de gratidão me inundar. Nossa jornada havia sido longa e difícil, cheia de dor e perda, mas também de amor, redenção e segundas chances. Olhei para minha família, minha mãe, minha irmã, nosso amigo leal, e soube, com uma certeza que vinha do fundo da minha alma, que não importava o que o futuro nos reservasse, enfrentaríamos juntos. Porque agora entendíamos o verdadeiro valor do que tínhamos encontrado, uns aos outros. E assim, enquanto o sol desaparecia no horizonte, pintando o céu com tons de ouro e rosa, nos sentamos em silêncio confortável, cada um de nós grato pelo milagre que havíamos vivido. O milagre de uma família perdida e encontrada, de corações quebrados e curados, de um amor que havia sobrevivido ao tempo, à distância e à adversidade. Nossa história, que começou com solidão e desespero, terminou com esperança e união. E enquanto a noite caía suavemente ao nosso redor, soubemos que este não era um fim, mas um novo começo. Um começo cheio de promessas, de sonhos compartilhados e de um amor que finalmente havia encontrado seu lar.